Lição 3. A divindade do Espírito Santo. A lição 3, ela tem por título A divindade do Espírito Santo. E está situada no capítulo 2 de 1 Coríntios. São muitas passagens da Bíblia e essa foi a passagem escolhida. O texto áureo da lição 3 diz o seguinte: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo. Estão vendo aqui que o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. Ao mesmo tempo que é chamado Espírito Santo, a leitura diz: e a virtude do Altíssimo. Em língua portuguesa, quase que não dá, mesmo que você use uma versão transliterada. Mas se você pegar o texto original, você verá que a leitura é mais simples, mostrando que as duas coisas estão ligadas. A virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. É o texto áureo. E também a lição ela está desdobrada em 4 tópicos. Primeiro, o poder eficaz do Espírito Santo. Isso em 1 Coríntios 2, os versículos 4 e 5. O segundo ponto, que é a onisciência do Espírito Santo, nos versículos 10 e 11, mostrando aqui um atributo do Espírito Santo. O terceiro tópico, que é a deidade, que é mais ou menos a palavra divindade, só que há uma diferença teológica muito sutil, e eu não vou entrar nesse aspecto, porque toma tempo. Mas, a grosso modo, podemos dizer que deidade é quase o mesmo que divindade. Como se trata de o Espírito Santo, usamos o termo mais forte, a deidade do Espírito Santo. E o quarto tópico da lição é a personalidade do Espírito Santo. O estudo da Bíblia e a experiência revela que ele é uma pessoa como o Pai e o Filho. Isso no versículo 11. Então, esta leitura bíblica em classe, de 1 Coríntios 2, como o nome está dizendo, 1 Coríntios, ela gira em torno da igreja de Corinto. Corinto foi uma igreja de grande porte. Eu já visitei mais de uma vez Corinto, não apenas como turista, mas pesquisando e levantando e colhendo material, ilustrações, ideias para sermões e estudos. E, de fato, a arqueologia continua trabalhando, e se eles tivessem mais recursos humanos e técnicos e financeiros, descobriu ainda mais coisas que revelam particulares daquele tempo. Vale a pena. Ali existia uma grande igreja, inclusive Deus usou Paulo para escrever 2 livros que são 2 joias preciosas da Bíblia, 1 e 2 Coríntios. A nossa leitura está em 1 Coríntios capítulo 2. E a igreja de Corinto foi uma igreja altamente espiritual. A própria Bíblia diz: e nenhum dom vos falta. Quando a Bíblia declara uma coisa, nós temos que tirar o chapéu e entender que a Bíblia é final. Era uma igreja de grande profundidade espiritual. De modo que as pessoas que estão nos vendo e ouvindo pela televisão, se sua igreja, ou se você mesmo, meu amigo, meu irmão, é um pentecostal, parabéns, mas você não é mais do que os crentes de Corinto. Eles eram cheios de poder, muita graça, o Espírito Santo operava poderosamente entre eles, só que devido eles não levarem muito a sério a doutrina bíblica, eles terminaram tendo problemas. É preciso que onde haja poder, haja também um meio regulador. A energia elétrica, por exemplo, uma hidrelétrica, como essas que temos no Brasil, elas geram milhões, centenas de milhares de volts, e ai daquele que se aproximar. Mas ela é domada, ela é domesticada, através das estações de tratamento, o nome técnico,
e chega em sua casa com 110, 220 volts. Espiritualmente, Deus, ele derrama o seu poder, mas não é responsável pelo mau uso desse poder. O responsável é você, que é um cristão. E aonde estão as normas reguladoras? Na doutrina da palavra de Deus. Graças a Deus que Deus derrama poder, mas também deixou na sua palavra, tanto no Antigo como no Novo Testamento, as normas. No Antigo Testamento havia regulador de fogo. No Novo Testamento não há. Não há, quer dizer, no sentido limitativo. Mas a palavra, ela regula com poderosa norma. Eu vou concluir essa rápida abordagem da lição 3, que trata da divindade ou deidade do Espírito Santo, enfatizando o seguinte: o Espírito de Deus, ele no Antigo Testamento, nas suas aparições, manifestações, ele sempre é mencionado como o Espírito, mostrando a sua dinâmica. No Novo Testamento, ele é mais mencionado como Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, mostrando que o principal papel dele hoje é não só dinâmica, mas também santificar, santificar, santificar. Lembremos-nos, o Espírito Santo não é apenas uma força, uma influência, um poder. Ele é Deus, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onividente, ou seja, ele vê tudo. E ele é também Deus Criador. Outros atributos, o tempo não permite, mas os interessados sabem que nós temos, em primeiro lugar, a Bíblia e também uma riqueza de fontes de consulta. Muito obrigado pela atenção.